Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Quem Fez História, essa série especial do Diário do Comércio em comemoração aos 90 anos do DC, onde a gente conta aqui histórias de empresas que rasgaram décadas e décadas empreendendo, vencendo dificuldades e prosperando. Eu sou Helder Lima e estou muito bem acompanhado, como sempre, da nossa jornalista do DC, a Sandra Carvalho, que vai aqui abrilhantar esse bate-papo. Como é que você está, Sandra? Tudo bem? Ei, Helder, bom dia a todos. Eu estou bem, muito animada para contar a história da ArcelorMittal. Isso, mais uma empresa centenária aqui para a gente conversar, né? Isso aí. Hoje a gente vai falar, como a Sandra falou, da ArcelorMittal, esse colosso da nossa siderurgia nacional, criada por um grupo de engenheiros da Escola de Minas de Ouro Preto. E para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente tem a honra de receber o Jefferson de Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Longos e Mineração Latam. Jefferson, prazer te receber aqui. Estamos honrados com a sua presença, te receber aqui na nossa casa, o DC. Por favor, se apresente para a nossa audiência. Bem, Helder, Sandra, bom dia, né? O prazer é meu estar aqui com vocês, muito contente de estar aqui com vocês. Bem, meu nome é Jefferson de Paula, né? Eu trabalho há 32 anos na ArcelorMittal, né? Tive oportunidades, né, de trabalhar não só no Brasil, mas fora do Brasil, né? Eu trabalhei na Argentina, trabalhei na Europa. Na Europa eu fui responsável por muitos países, né? Espanha, Portugal, Itália, Polônia, República Tcheca. Então, passei 4 anos na Europa, né? Trabalhando lá como CEO da parte sul da Europa, e retornei para ser o responsável, né, da Latina aqui, de Longos, né, da mineração. Retornei em 2011, né, e estou aqui até hoje. Como você já anunciou, eu sou o presidente da ArcelorMittal Brasil, CEO de Longos lá no Latam e da mineração também. E atualmente, né, eu sou também o presidente do Conselho do Aço Brasil. Jefferson, vamos começar agora do início dessa história. Por que um grupo de engenheiros resolve criar a Belgo Mineira, aquela que seria a primeira siderúrgica em Minas Gerais? Conta para a gente o cenário dessa história aí, por favor. Bem, na realidade, tudo começou, né, quando o rei da Bélgica, né, esteve aqui no Brasil, mais alguns executivos, né, na época lá eles tinham uma siderúrgica na Bélgica e no Luxemburgo, né? E eles estiveram aqui fazendo visitas de negócio, etc., e viram o potencial do Brasil em minério de ferro, principalmente em Minas Gerais, né? Então, eles viram todo esse potencial. Eles já tinham uma siderúrgica na Bélgica e no Luxemburgo, e aí eles gostaram muito, viram um futuro bastante promissor, e começou, né, em Sabará. Foi a primeira siderúrgica integrada, né, da América Latina, não só do Brasil, mas da América Latina, 1921, em Sabará, né? O que é a siderúrgica integrada? A siderúrgica tem dois tipos, né? Integrada, que começa desde o minério de ferro e produz o aço, depois lamina, e a semi-integrada, que começa com a série elétrica. Você pega a sucata, bota no forno elétrico e faz o aço, né? Então, a integrada, ela vem desde o minério de ferro. Então, tudo começou quando essas pessoas, né, da Bélgica, o rei e outras pessoas mais, conversaram com alguns engenheiros, né, mineiros, e esses engenheiros já estavam começando esse projeto. Na realidade, era um projeto que já estava bem no início, né, através de 3 mineiros, e aí eles viram o projeto, compraram o projeto e foram para frente e fizeram a primeira siderúrgica integrada de toda a América Latina, do Brasil e de Minas Gerais, logicamente. E devem ter tido muitos desafios, né? Principalmente em relação a tecnologias, a
mão de obra qualificada, quais foram os principais desafios lá do comecinho? Eles já tinham a experiência, né, que eles tinham uma siderúrgica, algumas plantas na Bélgica e Luxemburgo, então isso ajudou muito, mas realmente o grande desafio, né, foi montar toda uma siderúrgica no Brasil, né, que não era normal. Teve muito luxemburguês e belgas que vieram aqui para implementar essa nova usina, né? Inclusive até nível de supervisores, tinha supervisores, poucos operários, mas só para ajudar mesmo a treinar os brasileiros, né, os mineiros. Mas como em 1921, né, fazia a primeira usina integrada aqui da América Latina, né? Realmente foi assim, a montagem, a operação teve muitos desafios, mas de forma geral o que a gente vê é que o brasileiro, né, quando bem treinado, motivado, reage positivamente, se enganja, é motivado, né? A gente vê até hoje isso nas nossas operações no Brasil, né? Nós temos a ArcelorMittal é líder mundial de aço e no Brasil tem operações importantes, e a gente vê que o brasileiro realmente, quando treinado, motivado e enganjado, realmente a gente performa muito bem. Você citou de profissionais que vieram de fora, Luxemburgo, e a gente tem um personagem importante aqui nessa história, que é inclusive nome de rua, de praça em BH, que é o Luiz Eixe. Conta um pouquinho a história dele e o legado dele para a empresa, por favor. Sim, o Luiz Eixe, ele foi presidente, né, da Belgo Mineira, e ele foi, na realidade, as coisas não são tão fáceis assim, né? Vem aqui, chega, olha a oportunidade, vão fazer e faz, né? Na realidade, eles viram oportunidade, mas viram muitos desafios, e o Luiz Eixe foi um dos grandes idealizadores e que trabalhou muito, né, para que a gente realmente fosse à frente com esse projeto. Então, além de ser um dos melhores presidentes da Belgo Mineiro, Luiz Eixe foi um dos idealizadores e realizadores desse projeto, né? Por isso que ele é realmente muito importante para essa história, né, de 100 anos que nós completamos o ano passado aqui em Minas Gerais, né? Eu estava conversando com o pessoal da assessoria e parece que ele também foi importante assim para outras questões, escolas, vila operária. Parece que ele tinha um papel muito mais não, também tão importante nessa parte social também da empresa, né? Sim, ele era dava muita importância a isso, e isso é mais importante do que ele fez, que realmente foi muito importante na época, né? Que foi inédito, né? Eu acho que ele moldou uma cultura da antiga Belgo Mineira e da ArcelorMittal. Para você ter uma ideia, né? Hoje nós temos 32 anos que nós temos a Fundação ArcelorMittal, que veio muito dessa época da cultura, essa cultura toda, né? São 32 anos que nós iniciamos a Fundação ArcelorMittal, e ela é focado aonde nós temos operações, né, no Brasil e principalmente em Minas Gerais, né? Nós já, nessa questão social, nós já atendemos 12 milhões de pessoas com projetos sociais, muito focado em cultura, em esporte e na saúde, né? Nós somos hoje o maior incentivador de cultura em Minas Gerais. E isso vem muito do que você falou, Sandra, do Luiz Eixe, de quando nós começamos aqui, porque não existia pouca infraestrutura, né? Então, você tem ideia, em 1921 foi Sabará, 1929 foi Monlevade, na cidade de Monlevade, que hoje é a maior planta que nós temos no Brasil de longos, né? E lá, tudo lá foi feito pela Belgo Mineira na época, né? Hospital, escolas,
cinema, tudo que tem lá, a cidade foi muito assim, não existia nada, né? Nós estávamos criando uma usina lá em João Molevade, muito porque lá existe uma mina, né? Uma mina de ferro, né? A 10 quilômetros da usina, que hoje ela abastece a usina. Por causa dessa mina, nós fizemos, ao invés de aumentar ainda mais Sabará, nós resolvemos, na época, né, eles resolveram fazer essa usina de Monlevade e foi criada toda essa infraestrutura que você falou, casas, hospitais, tudo necessário para as pessoas viverem, para os operários viverem bem e depois a população, né? Então, realmente, essa cultura que nós temos hoje na ArcelorMittal no Brasil, né, é uma cultura muito forte da gente performar, a gente ter bastante performance industrial e financeiro, mas sempre cuidar não somente dos nossos funcionários, mas cuidar também da sociedade com forma geral, né? E já que Jefferson falou de Monlevade, Monlevade e Sabará foram num período da fase de desenvolvimentismo, né, no Brasil, em que os governos orientavam, planejavam o desenvolvimento econômico. E fica muito nítido, principalmente nas páginas do Diário do Comércio, quando a gente olha lá a década de 30 e década de 40 também, a importância, a relevância econômica da siderurgia para a economia mineira. Eu queria saber, na sua opinião, Jefferson, como que essa empresa contribuiu para o crescimento econômico do Estado? Como você disse, né, nessa época, né, de 30, 40, né, os governantes logo entenderam que não existe um país pujante, que tenha um crescimento importante sem o aço, né? Então, Getúlio Vargas realmente teve várias vezes durante a construção, também na inauguração de Monlevade, né? E eu vejo que ali teve uma importância fundamental, porque Monlevade foi um marco, né? Primeiro, Sabará realmente também foi a primeira, mas Monlevade foi uma usina assim, ainda não muito maior, né? Então aquilo foi um marco, eu diria que foi um startup, né? Que impulsionou a siderúrgica no Brasil, né? Logo depois veio um pouco mais anos para frente veio a CSN, né? Que também era na época do Getúlio Vargas, e depois dali os governos tiveram a ideia mais para frente de fazer as estatais todas, as siderúrgicas grandes estatais, né? Depois veio a Uzi Minas aqui em Minas Gerais, veio a Cosipa em São Paulo, as grandes usinas siderúrgicas, né? A Sominas, depois teve Tubarão, que hoje pertence à ArcelorMittal em Vitória, né? Então, eu vejo assim como o marco seria aquilo ali, a Monlevade foi eu diria assim, um início, né? Muito forte de sair só da produção de minério para uma indústria de base que é fundamental para qualquer país, né? Então eu vejo que Monlevade tem essa importância de mudar, né? De mudar para um país só produtor de minério para um país que ia produzir aço também, né? Jefferson, eu queria falar de energia com você. 1921 uma época que o Estado era muito carente, era muito precária essa questão de energia e é um insumo muito importante para a produção. Como é que vocês se viravam nessa época? É uma curiosidade que eu tenho. E vou emendar já uma pergunta também, duas perguntas em uma. São quantas usinas hoje e quais tipos de energia são gerados? Não sei se você sabe, mas até pouco tempo atrás, nós nos desfizemos, há 2 anos atrás, nós construímos uma hidrelétrica do lado de Sabará, chamada Madame Denise, desculpe. Madame Denise, nós fizemos uma hidrelétrica do lado da usina de Sabará para abastecer de energia elétrica de Sabará. Já na época de Monlevade, não. Nós fizemos uma hidrelétrica lá menor,
só para abastecer alguns equipamentos essenciais para a operação, que não podia parar de jeito nenhum. Mas em Monlevade nós já tivemos energia externa, mas Sabará nós começamos a usina e fizemos uma hidrelétrica também. Bem, hoje, né? Hoje nós somos o maior produtor de aço do Brasil, né? Pra você ter uma ideia, nós acabamos de anunciar, né, a compra da Companhia Siderúrgica de Pecém, lá em Fortaleza, e falta a aprovação do CAD, logicamente, né, que deve ser nos próximos 2, 3 meses, mas se for aprovado, nós vamos produzir 40% do aço no Brasil. Então, nós somos o líder, maior produtor de aço do Brasil hoje, e se o CAD realmente aprova, e a gente está otimista, nós devemos produzir em torno de 40% do aço no Brasil, ou seja, nós somos o maior produtor de aço do Brasil, e em termos de, nós temos energia, nós geramos energia própria, né? Através dos gases de alto forno, da coqueria. Então, e também nós temos 50% de uma usina hidrelétrica aqui em Minas, chamada Guilma Molim. Com tudo isso, nós geramos 50% da nossa necessidade. E já está definido alguns projetos, nós estamos estudando em fase final. Nós vamos também participar da geração de energia renovável no Brasil, eólica, solar. Então, a nossa meta daqui 5, 10 anos, nós vamos ter 100% de geração de energia elétrica no Brasil para as nossas operações. Hoje nós temos 50% do que nós consumimos, mas a nossa meta em 5, 10 anos é chegar a 100% de geração de energia para o nosso consumo. Jefferson, e conta para nós como que importantes fatos na história, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento do setor ferroviário no Brasil e também a vinda da indústria automobilística para o país, como que esses fatos impactaram para a companhia? Bem, não sei se você sabe, mas o Monlevade era a única siderúrgica no Brasil que produzia trilhos e perfis, né? Então, Monlevade, no início, ela produzia trilhos, era a única que produzia trilhos. É muito nessa visão de que não existe um país sem aço, né? Então, os governantes na época, Getúlio Vargas, e depois foi caminhando, e aí os governos viram o seguinte, existe aço, mas nós temos que ter uma indústria automobilística. Não existe país no mundo forte, industrial, que cresça industrialmente, que não tenha uma siderúrgica. E aí vieram a siderúrgica basicamente para São Paulo, e isso foi muito bom, porque isso também puxou, né, as grandes siderúrgicas estatais na época, né? Então, foi todo um plano de desenvolvimento industrial do Brasil, né? Então, eu vejo assim, alguns marcos, né? Monlevade, aí Monlevade puxou algumas estatais, a primeira foi a CSN, que produzia chapa para produzir carros, geladeira, fogão, etc. E aí também falou, nós temos aço, mas nós temos que ir mais à frente na cadeia, industrialmente. E aí vieram as grandes montadoras, né, de carro. Queria falar de aquisição de minas, né? Eu vou citar aqui duas, a Minas do Andrade, em Bela Vista de Minas, 1947, a Serra Azul, em Itatiaiuçu, 74. Qual que foi o impacto para a empresa dessas aquisições? São duas minas, assim, eu diria, com uma finalidade diferente, né? A mina de Andrade é uma mina, a gente chama cativa, ela produz somente para abastecer Monlevade. A gente pode vender minério, mas nosso foco é produzir para produzir aço em Monlevade. Então, essa mina é estratégica, né? Nossa usina de Monlevade hoje é uma planta super estratégica para a ArcelorMittal no Brasil e no mundo. Ela tem um minério de ferro, né? Ela produz somente aços de alta qualidade,
alto valor agregado. Então, é uma usina assim, super especial, os resultados são excelentes, porque operacionalmente são muito boas, a performance, tanto da sintetização, alto forno, cearia, laminação, e nós temos a vantagem competitiva de ter um minério a preço de custo a 10 quilômetros da usina de Monlevade, produzindo aço de alta qualidade. Então, realmente é uma vantagem competitiva ter a mina do Andrade a 10 quilômetros da nossa planta. A mina de Serra Azul já foi depois, né, bastante tempo depois, e ali nós vimos oportunidade de crescer na área de mineração, né? O grupo ArcelorMittal no mundo, ele é o maior, é o líder mundial de aço no mundo, e ele necessita é o maior consumidor de minério de ferro do mundo, e ele foi desenvolvendo, comprando muitas minas no mundo. Nós temos minas no México, minério de ferro, né? Nós temos minas no México, temos no Canadá, temos na Libéria, temos no Cazaquistão e aqui no Brasil, né? Então, a mina de Serra Azul é uma mina importante para a produção externa. Agora, nós estamos já em fase de montagem de equipamentos, né? Nós aprovamos um investimento alto, nós vamos fazer uma planta completamente nova, e nós vamos produzir 4,5 milhões de toneladas por ano de pellet feed e vamos exportar daqui, vai para o Rio de trem, né, de ferroviário, e de lá nós vamos exportar tudo para a nossa planta no México, da ArcelorMittal. São duas minas diferentes, né, que a Serra Azul sempre foi uma mina para a gente estar no mercado de minério no Brasil, etc. Mas agora o que nós vamos fazer é fazer uma nova planta, vamos sair de uma produção de 1,5 milhão para uma produção de 6 milhões de toneladas total e vamos exportar esses 4,5 milhões adicionais, toda essa produção para a planta do México. Esse bate-papo está tão bom porque o Jefferson está contando a história, mas ele está apontando sempre para a nossa audiência também os próximos passos. Isso é importante para a gente. Deixa eu só perguntar, essa nova planta é aonde? Em Serra Azul. Em Serra Azul. Itatiaia Sul. Dando seguimento aqui para a história, pulando já, né, para a história mais contemporânea, a gente vê que o aço da Arcelor está, conforme aqui esse livro aqui que vocês enviaram para nós, a gente recebeu com a história toda, está em importantes obras, né, que fazem parte da história do país e de Minas Gerais, como, por exemplo, Mineirão, Brasília, a Ponte Rio-Niterói, que é considerada uma das 7 maravilhas da engenharia no mundo, a cidade administrativa, aqui em BH, o Infinity Quest, em Balneário Camboriú, a Rio Star, que é a maior roda gigante da América Latina, e agora, mais recente, o estádio da Arena MRV, que está sendo construído aqui no bairro Califórnia, em BH. O que significa para a empresa, além da questão de ser o fornecedor, o que significa isso para a história da empresa? Significa muito, significa que esses 100 anos, né, da antiga Belga Mineira, agora ArcelorMittal, nós ajudamos, né, a construir esse país, né? Em tudo quanto é lugar que você vê, tem aço ArcelorMittal, né? Então, isso nos dá um orgulho muito grande, né? Não só aquele começo lá em 21, em Sabará, a primeira usina integrada da América Latina, depois fomos para Monlevade, fomos a primeira empresa a produzir trilho, que nem era necessário para fazer as ferrovias no Brasil, né? As vigas também para construir grandes obras, e aí tem essas obras que você falou, né? Ponte Rio-Niterói, o Mineirão, e tem obras para todo lado. Agora, o que a gente vê, o que a gente nos orgulha muito de trabalhar, né, na ArcelorMittal, além de outras coisas, é que a gente realmente está na vida, nós estamos nas vidas das pessoas, né? Não só essas grandes obras, importantes obras que você citou, mas se você for entrar na tua casa hoje, para onde você olhar, você vai ver aço, né? Às vezes a gente não se dá conta. A geladeira é feita de aço, o fogão é feito de aço, né? Se você tem um grampo
para segurar papel ou talvez para botar no cabelo da pessoa, né? Parafuso. Em todo lugar nós temos parafuso, etc, etc, né? Então, você vai numa fazenda, o cercamento da fazenda, né? Arame farpado, o arame ovalado, liso, em qualquer lugar que você, o celular, qualquer lugar que você, qualquer coisa que você olhar, você tem o aço. Então, nós estamos nas vidas das pessoas, né? Então, isso é muito, assim, dá um orgulho bastante grande para a gente de saber que a Belgo Mineira antiga e hoje a ArcelorMittal está contribuindo, né, para as pessoas, né? Então, nós temos a nossa visão, a nossa meta é produzir aços inteligentes para as pessoas e para o planeta, né? Então, nós estamos sempre buscando produzir aços inteligentes para o planeta e para as pessoas, né? Então, você citou grandes obras, e nós somos muito orgulhosos disso, né? Agora vai ter a MRV, que dizem que vai ser uma arena super moderna, nós já tivemos lá e vai ser mesmo. Então, nós nos orgulhamos muito de estar, né, nessas grandes obras, mas também ficamos bastante felizes de estar no dia a dia das pessoas, né? Não existe vida sem aço. E é muito legal isso que você está falando. A gente, em alguns episódios dessa série, a gente fala muito de empresas B2C. A gente contou a história aqui, por exemplo, da Araújo, a história do Mercado Central. Então, a gente costuma comentar empresas que você consome, você tem um pouquinho mais de intimidade com elas, mas a gente não tinha parado para pensar o tanto que o aço circunda a nossa vida, né? Então, com certeza, na minha casa, nesse momento aqui, tem ArcelorMittal. Bacana a gente estar falando disso. Eu quero continuar falando de aquisição e parcerias também, né? Em 1970, vocês firmaram a parceria com a Becaert para fabricar arame farpado. Em 94, adquiriram a usina de Piracicaba, que produz vergalhão para construção civil. Em 2007, usina de Resende, no Rio de Janeiro, né? Mais recentemente, em 2018, agora, a Votorantim Siderurgia, que virou a Votoraço. Qual que é o impacto dessas operações para o grupo? Naquela época, né, a Belgo Mineira, ela foi crescendo, né, a capacidade de produção dela, mas ela estava basicamente em Monlevade, Sabará e em Contagem fazendo arames. E aí, num planejamento estratégico de 10 anos, bem, eu não estava na época, né, eu estou contando da história. E aí decidiram, né, a pessoa que estava aqui nessa sala onde eu estou, aqui o presidente da Belgo Mineira ficava aqui, né? Ele, junto com a diretoria, né, eles fizeram um planejamento estratégico de 10 anos e viram o seguinte: ó, o Brasil vai crescer, né, e a Belgo Mineira tem que crescer de acordo com o crescimento do Brasil. E você poderia fazer outras plantas, ou poderia adquirir empresas já em funcionamento, né? E a decisão estratégia foi crescer através de parcerias e compra de empresas, né? Então, o que aconteceu é que, primeiro, nós fizemos uma parceria, né? 55% Belgo Mineira, 45% a Beckert, que é a maior trefiladora do mundo, né? Hoje nós temos várias fábricas, tem aqui em Contagem, nós temos de Steel Cord em Vespasiano, temos em Itaúna, temos em Feira de Santana, na Bahia, né? Temos em São Paulo 3 fábricas também de arame. Então, foi o primeiro passo, né, a crescer. E aí depois, isso foi em arame, aí depois o planejamento estratégico da Belgo nesse momento foi, nós temos que voltar na construção civil, porque a Belgo ela era muito focada na indústria. E aí ela comprou primeiro a antiga COFAV, Companhia Ferro e Aço de Vitória, foi em 90, mais ou menos. Ela comprou a Companhia Ferro e Aço de Vitória, lá em Cariacica, perto de Vitória, e aí voltou no mercado de vergalhão e perfis pequenos. E aí, depois daí, um ano depois, ela comprou a Dedini,
né, que produzia vergalhão lá em São Paulo. Daí ela comprou também Juiz de Fora, né, a planta que nós temos, que era Mendes Júnior na época, né? E aí cresceu bastante, né? Nós chegamos em vice-líder do Brasil. Na época o nosso concorrente era o líder, e nós chegamos numa posição aí de um pouco abaixo do líder, segundo colocado. Daí para frente, nós internalizamos essas empresas que nós compramos, né, com a cultura belgo-mineira, na época, etc., e começamos a investir forte, porque essas compras foram, principalmente Piracicaba, né, que era a antiga Dedini, era uma planta bastante antiga, e nós fizemos uma outra planta. Nós fizemos uma nova serraria elétrica, novo laminador, são 2, e saímos de uma produção de 300, 400 mil para 1 milhão de toneladas mês. Então, nós investimos forte, viramos segundo colocado em longos no Brasil, e aí foi até 2018 agora que nós compramos a Votorantim Siderúrgica, que na época era o terceiro colocado, né, de mercado no Brasil. A belga era a segunda, compramos o terceiro e viramos o líder. Então, a partir de 2018, nós viramos o líder no mercado de construção civil e longos no Brasil. Então, essa foi a trajetória da Belgo Mineira. Foi um planejamento estratégico de falar, o Brasil vai crescer e nós queremos crescer mais ainda. E acabou que saímos do segundo colocado para hoje ser o líder do Brasil no aços longos, né? Agora eu queria que o Jefferson contasse, Jefferson, como que virou Arcelor e como que virou ArcelorMittal. Como virou, né? Só para fazer um paralelo. A Belgo Mineira, como nós falamos, começou em 21 e ela pertencia a Luxemburgo, na realidade a Arbed. Era belgas e Luxemburgo, mas a planta, a sede era em Luxemburgo, né? Então a belga pertencia a Arbed, uma empresa de Luxemburgo. E ela se juntou a uma empresa lá na Europa chamada Aceralha, uma espanhola, né? E então juntou Arbed, que era luxemburguesa, com a Aceralha, que era espanhola. E depois de algum tempo, alguns anos, a Usinor, que era a maior siderúrgica de planos da Europa, se juntou a Arbed e a Aceralha. E aí foi criado Arcelor. Então, aqui no Brasil, nós temos hoje, tem a parte de longos, aços longos para a indústria, para a construção civil, que veio da Arbed. E a parte de planos, que é Tubarão, Vega, lá no Espírito Santo, no Santa Catarina, desculpe, Espírito Santo e Santa Catarina, elas vieram da Usinor. Então, hoje no Brasil, nós temos a Arcelor, né, juntou a parte de longos, que era da Arbed, com a parte de planos, que era da Usinor. E aí deu Arcelor. Bem, a Arcelor era a primeira siderúrgica do mundo. E a segunda siderúrgica do mundo, que vinha crescendo muito, se chamava Mittal. Então, o senhor Mittal, que hoje é o acionista principal da ArcelorMittal, é um indiano que saiu da Índia, comprou uma empresa em Trinidad e Tobago, depois comprou uma no México, depois comprou nos Estados Unidos. Ele veio crescendo muito. E ele chegou em segundo colocado no ranking mundial de produção, e a Arcelor era a primeira. Só que a Arcelor não tinha dono. A Arcelor era muito pulverizado o controle dela. O governo de Luxemburgo tinha alguma coisa, o governo da Espanha tinha outra, alguns empresários, etc, etc, etc. E a Mittal não, era 100% do senhor Mittal. E eles resolveram, a Mittal, estrategicamente, que seria que o aço é muito pulverizado no mundo.
e eles achavam que deveria ganhar escala. E aí o Mittal fez uma proposta para adquirir a Arcelor. E aí foram discutindo, e depois de 6 meses chegaram num acordo, e a Mittal incorporou a Arcelor e fizeram a ArcelorMittal, sendo que o senhor Mittal tem quase a metade das ações da ArcelorMittal. Então, foi assim que primeiro chegou a Arcelor e depois a ArcelorMittal. Jefferson, vamos voltar os nossos olhos aqui para o futuro. Você já tem feito isso ao decorrer da entrevista, mas eu quero falar agora sobre as agendas ESG, responsabilidade ambiental, social, governança corporativa. Como é que vocês têm desenvolvido isso na ArcelorMittal? Do ESG, vamos começar pelo meio ambiente, né? Como vocês sabem, a siderúrgica é um grande emissor de CO2 no mundo, né? Representa aí 7%, depende, uns falam 6%, 7%, 9%, a média, em torno de 7% da emissão mundial de CO2. Então, é um item fundamental, né? Está claro para nós que o planeta precisa disso, né? De menos emissão de gás de estufa, né? De CO2, de metano, etc., etc. E a Arcelor, como ela é líder do aço mundial, estrategicamente, ela decidiu que ela seria o líder da redução de emissão de carbono, de CO2 no mundo. Então, ela começou um programa forte, né, no mundo inteiro e, logicamente, no Brasil, né, de trabalhar e investir para reduzir a emissão de CO2 no mundo, inclusive no Brasil, logicamente. Bem, até agora nós já investimos 500 milhões de euros só em pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos em associação com algumas empresas menores, algumas empresas de pesquisa e desenvolvimento, junto com os nossos laboratórios. Nós temos 12 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento no mundo, e um está no Brasil. Nós temos mais de 1.000 engenheiros estudando no mundo inteiro várias coisas: desenvolvimento de aço de alto valor agregado, redução de consumo de energia, um montão de coisa. E uma delas agora o que nós vamos fazer para reduzir a emissão de CO2, né? Existe um plano de reduzir 25% da emissão de CO2 no grupo ArcelorMittal no mundo até 2030, e para isso já foi estimado um investimento de 10 bilhões, ou seja, hoje 50 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares, 50 bilhões de reais em investimento de novas tecnologias para produzir o aço, gerando menos emissão de carbono. Então, nós hoje estamos liderando na siderurgia mundial a redução de emissão de CO2 nas nossas usinas siderúrgicas, né? Então, esse é o lado do né, do environment, ou do meio ambiente. O S, eu vejo que vamos ir para o Brasil, nós temos um trabalho todo mundial, mas o S no Brasil, eu diria que tem que ser um S gigante, porque a gente sabe, né, da desigualdade social que nós temos nesse país. Então, e a ArcelorMittal está muito focada e consciente de que ela é um ator importante disso, e a gente tem que trabalhar cada vez mais no Brasil, né, no S, e um S gigante. Como eu falei para vocês, nós temos a Fundação ArcelorMittal, onde a gente trabalha muito forte, né, no desenvolvimento da cultura, do esporte e da saúde no Brasil, né? Como eu te falei, nós somos o maior incentivador da cultura em Minas Gerais, e com 32 anos de fundação, e cada vez mais nós estamos trabalhando muito forte nesse aspecto, né, do S, do social. E também do social, nós temos, né, um projeto forte, que estamos com metas anuais, etc., né,
de diversidade e inclusão. Nós realmente acreditamos que nesse lado social também, além de cultura, de educação, de saúde, né? Nós temos que trabalhar nessa parte social da diversidade e inclusão, não só ser diverso, mas ser inclusivo também, né? Nós temos que incluir essas pessoas, muitas pessoas na nossa empresa, e nós temos um trabalho muito forte entre outras coisas, de gênero. Nós definimos, né, que nós vamos ter 25% de todos os líderes na ArcelorMittal Brasil. Em 2030, nós vamos ter 25% de mulheres. Então, nós estamos montando um projeto muito forte, com metas anuais, de daqui a alguns anos a gente atingir 25% de todos os líderes nessa empresa vão ser mulheres, né? E nós estamos fazendo um trabalho assim que eu vejo assim muito bom, e que eu também sou bastante orgulhoso disso. Nós temos um trabalho muito forte com o Senai. Todos os operários nossos, né, nós temos 16 mil pessoas trabalhando na ArcelorMittal, muitos, a grande maioria, operários nas plantas, né? E a gente tem um trabalho muito forte ao longo dos últimos 5 anos, que chama Porta de Entrada. Nós desenvolvemos com o Senai, nós contratamos pessoas jovens que estão no Senai, e nós desenvolvemos por 3 anos estudo no Senai, mais prática nas usinas, e depois de 3 anos, 2 anos e pouco, eles são contratados para trabalhar como funcionário ArcelorMittal. Bem, esse projeto é um projeto de muito sucesso, e nós agora, e já o ano passado, nós estamos fazendo turma, buscando e desenvolvendo turma só de mulheres. Então, para as mulheres aprenderem, né, um ofício e poderem trabalhar nas nossas plantas também, que hoje nós temos poucas mulheres trabalhando na área industrial, e nós vemos assim como tem muitos pontos, né, nas nossas plantas que são assim, bastante bons para as mulheres. Por exemplo, operadora de máquina e equipamentos. As mulheres normalmente são atenciosas. A gente vê aí nas ruas aí que as mulheres batem menos de carro do que os homens, né? Trabalhar na ponte rolante, nós temos salas de controle de toda a laminação, a cearia. As mulheres também são muito focadas e etc. Então, nós já estamos tendo experiências assim muito boas com mulheres já na operação, além daquela meta de ter 25% de mulheres na liderança na ArcelorMittal. Então, a gente realmente está trabalhando muito forte no ESG. E no G, né, da governança, da gestão, nós somos bastante orgulhosos que a ArcelorMittal tem um sistema de compliance, de gestão fortíssimo, de risco. Nós trabalhamos muito forte nisso, inclusive depois da Lava Jato, né? Muitas empresas que foram envolvidas nisso, a ArcelorMittal nunca passou nem perto, pediram para a gente explicar, ensinar o know-how de toda essa governança que a ArcelorMittal tem. Então, nós já víamos trabalhando fortemente no ESG, né? Não tinha esses nomes, mas a gente vinha já trabalhando, né, no meio ambiente fortemente, e vamos trabalhar mais ainda no social e na governança, gestão de risco, compliance. A gente tem trabalhos assim fortes na empresa. Vinculando agora para o presente, né, que a gente ainda está vivendo a pandemia de Covid-19, como que a companhia lidou com isso desde o início? Bem, a pandemia, né, chegou no Brasil, né, através de alguns viajantes, né, foi em março, mais ou menos. Lá na Europa já foi 3, 4 meses antes, né?
Quando chegou aquela coisa toda, e como nós somos uma empresa multinacional, nós já tínhamos informações lá de fora e nós tomamos a gente não sabia o que ia acontecer, e naquela época era pensar o seguinte, ó, os clientes começaram a cancelar todos os pedidos nossos em março. Em abril, nós resolvemos parar todas as plantas para reduzir os estoques, né? Porque naquela época o caixa era a coisa mais importante, além de tomar conta dos nossos empregados, né? Então, nós paramos todas as plantas, botamos todo mundo de home office no primeiro mês, em abril. Chegou em maio, o mercado deu um boom de aço. Todo mundo começou a reformar a casa, a trocar geladeira, a trocar o fogão, comprar outra casa, comprar uma casa numa cidade menor. Então, começou a dar um boom de aço no Brasil, e aí nós voltamos, a partir de maio, a trabalhar a 100% da capacidade, e estamos até hoje, trabalhando a 100% da capacidade. Ficamos 2 anos e meio de home office, a parte administrativa, a parte industrial não, mas com todos os cuidados, né, que nós tivemos. Então, nós passamos bem financeiramente e controlando bastante forte a saúde dos nossos empregados, né? Além desse controle muito forte internamente dos nossos funcionários, né, nós também ajudamos muito, né, o hospital de Monlevade, nós ajudamos, fizemos um laboratório de teste de Covid aqui em Belo Horizonte, em Sabará também ajudamos. Então, nós participamos ativamente, né, da ajuda social, não só de algumas cidades onde nós temos planta, mas de todo as cidades que nós estamos vizinhos, né? Então, a ArcelorMittal investiu muito dinheiro, não só no controle interno dos nossos funcionários, como para ajudar, né, as pessoas, a sociedade que está em torno das nossas operações. Jefferson, a gente está se encaminhando para o final desse bate-papo nosso. Você já pontuou em vários momentos aqui os passos que vocês estão dando para o futuro. Tem algum passo que você pode dar em primeira mão aqui para a nossa audiência? Quais são os próximos passos da ArcelorMittal? Nós acreditamos no Brasil, acreditamos na ArcelorMittal, somos uma empresa bastante relevante nesse país, né? Eu te falei, nós somos um líder, vamos chegar a quase 40% da produção desse país. Estamos muito enraizado, né, em Minas Gerais, né? Nós temos uma parceria com a sociedade de forma geral aqui em Minas e no Brasil também muito forte, né? Como eu falei, nós somos uma multinacional, nós temos 160 mil empregados no mundo inteiro. Aqui no Brasil são 16 mil, sendo quase 5 mil só em Minas Gerais, né? Então, nós somos uma empresa multinacional, mas com 100 anos aqui no Brasil, trabalhando muito forte, né? Como eu disse, o nosso foco sempre é crescer de forma sustentável, para isso, né, o ESG. E um item muito importante que está no nosso DNA é inovar. Nós inovamos botando a primeira usina siderúrgica em Sabará. Um item fundamental na ArcelorMittal é esse DNA de inovar. Nós estamos sempre inovando. Nós começamos a inovar 100 anos atrás, de botar essa usina siderúrgica integrada aqui, a primeira da América Latina, e continuamos sempre inovando. Pra você ter uma ideia, né? Nós fizemos o primeiro laboratório aberto, né, de inovação da empresa de usina siderúrgica ou de empresa siderúrgica no mundo, chamado Açolab. Hoje nós temos esse centro, né, esse laboratório de inovação, e nós temos contato, trabalhamos com quase 5 mil startups no Brasil. Já somos donos não, mas
nós participamos, né, de 20%, 30% de 5 startups no Brasil que estão ligadas à nossa cadeia, né? Então, inovação para nós é muito forte, né? Isso está no DNA da empresa, como o ESG está no DNA da empresa, né? Desde o início, até que a Sandra citou o Luiz Enche, né? Desse social que veio crescendo na empresa. Então, ESG é um valor para nós, e inovação, crescimento, sustentabilidade. Então, a empresa preza muito isso. Nós queremos ser líderes, mas não ser líder o maior produtor de aço, não. Nós queremos liderar, transformar não só as nossas operações, mas transformar a sociedade, o mundo em que vivemos. Por isso, nossa visão, né, de futuro é aços inteligentes para as pessoas e para o planeta. Maravilha. Muito, muito, muito obrigado, Jefferson. Valeu demais seu tempo aqui. Adorei o bate-papo. Tenho certeza que a nossa audiência também, a Sandra também. Sandra, muito obrigado pelo esse tempo aí também, esse bate-papo nosso. Fiquei muito feliz e gostei muito de estar aqui com vocês, né, contando essa história de sucesso, né, mas de muito trabalho, muita dedicação. Passamos por período de crise, período de bonança, mas nós nunca pensamos, não, será que isso tem futuro? Nunca. Nós acreditamos na ArcelorMittal no Brasil, nós acreditamos no Brasil, acreditamos nos nossos empregados, né, ou funcionários brasileiros, né? Aqui nós dos 16 mil funcionários, se tiver 5 estrangeiros é muito. Nós trabalhamos com os brasileiros, estamos muito satisfeitos. Nós somos vistos na corporação, na ArcelorMittal, como um país benchmark, né? As operações da ArcelorMittal são consideradas benchmark no grupo. Então, foi assim, eu tive um orgulho bastante grande de falar sobre toda essa empresa de desafios, de sucesso, mas sempre pensando em inovar, crescer e ir para frente. Então, foi muito, muito bom falar com vocês. Foi ótimo para a gente também, essa história centenária aí. E para você, nossa audiência, muito obrigado. A gente fica aguardando vocês no próximo Quem Fez História. Até lá!